Shalom, Reverendo. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre a volta do Messias. A Bíblia diz que a volta do Messias, do Senhor Jesus, vai ser em uma época em que a terra, em que os moradores da terra, eles estarão bem parecidos com aquele povo que morava na terra nos dias de Noé. É o que diz aqui Lucas, capítulo 17, versículo 26. 17 e 26. Diz assim, ó. E como aconteceu nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamentos, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio, e os consumiu a todos. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam, mas, no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo do céu e enxofre, e os consumiu a todos. Aqui tem duas referências. Tem uma referência aos dias de Noé e tem uma referência aos dias de Ló. E essas duas referências nos mostram o que vai acontecer. Aqui nos dias de Noé, no versículo 26, capítulo 17 e 26 de Lucas, nós vemos que ele começa o texto assim, né? Nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. O que tinha nos dias, né, de Noé? A minha Bíblia diz que naquela época havia muita iniquidade sobre a terra. E a mesma coisa acontecia em Sodoma e Gomorra. Por isso Sodoma e Gomorra também foi destruída. Então é um pecado que irrita a Deus tanto ao ponto dele destruir Sodoma, Gomorra, e ao ponto dele mandar um dilúvio sobre a terra e destruir a terra. E nós já falamos aqui, né, em um assunto anterior, o que é iniquidade, né? Você pode assistir os estudos anteriores ali, um vídeo que fala sobre a iniquidade. A iniquidade é injustiça. Quando alguém comete injustiça, acontece a iniquidade. Só que nós vemos aqui uma espécie de rotina. No versículo 27, por exemplo, ó, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento. Tinha uma rotina sobre a terra. Por que eles não estavam nem aí para o que Noé estava pregando? Noé estava pregando que havia de vir o dilúvio sobre a terra. Porque Deus já tinha mostrado para Noé. Durante 120 anos, então, Noé constrói a arca, e durante esse tempo que ele constrói a arca, ele pregou sobre o dilúvio. Mas ninguém deu crédito à sua palavra. Como que pode? A gente prega, vai ter uma chuva, vai ter uma tromba d'água, as comportas do céu vão se abrir, a terra vai se inundar, e as pessoas não acreditam nisso. Se fosse nos dias de hoje, seria fácil acreditar, não é? Porque a gente vê aí alagamentos por toda parte, basta chover um pouquinho a mais que já fica tudo alagado, enchentes. Mas naquela época, o porquê que o povo não estava acreditando é porque não chovia sobre a terra. A Bíblia diz, aqui no livro de Gênesis, que apenas um orvalho subia da terra. A terra daquela época de Noé é uma terra diferente da terra de hoje. Essa terra, ela se modificou depois do dilúvio. Então vamos falar um pouco sobre como era a terra antes de Noé, para nós entendermos o porquê que o povo ali não estava acreditando. Antes de Noé, não tinha a separação dos continentes. E também não chovia. Havia apenas um orvalho que subia e molhava toda a terra. E esse orvalho, as nascentes, formavam as cachoeiras, tudo isso tinha. Isso era normal.
mas não tinha montanhas. Era uma planície e era uma Pangeia. Era um continente só. E ali no meio, então, Deus colocou o Jardim do Éden, e depois que o homem foi expulso do Éden, começaram a habitar nessa Pangeia. Tanto é que Caim, quando ele é expulso do Jardim do Éden, Caim ele sai para a terra, circula toda a terra e volta. E depois de alguns anos, de algumas centenas de anos, ele volta e casa-se com uma filha de Adão. Mas espera aí, umas centenas de anos? Como que pode, né? Naquela época, o homem vivia 1000 anos sobre a terra. E vamos entender então como que isso funciona, né? Como é que alguém pode viver 1000 anos? A Bíblia diz, aqui no livro de Gênesis, capítulo 1 e versículo 6, quando Deus estava lá na criação, Deus disse assim: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Então Deus criou uma expansão no meio das águas e criou separação entre águas e águas. Então houve uma separação aqui. E que tipo de separação foi essa, né? Olha só. Versículo 7. E fez Deus a expansão. O que é a expansão? É o céu. E fez separação entre águas que estavam debaixo da expansão. Águas debaixo da expansão são os mares. Os mares, águas debaixo da expansão. E olha que curioso. E também sobre as águas que estavam sobre a expansão. Então havia águas sobre a expansão. Haviam 2 oceanos. Haviam 2 mares. Havia um mar na Terra, abaixo da expansão. E havia um mar sobre a expansão, uma camada da estratosfera. Temos várias camadas, né? Biosfera, estratosfera, né? E várias camadas ali, né? Uma dessas camadas era feito de água. Como está escrito aqui, você pode ler na sua Bíblia, Gênesis, capítulo 1, versículos 6 e 7. Então, essa camada de água que havia sobre a expansão, ela possibilitava ao homem uma duração de 1000 anos, porque ela possibilitava condições climáticas para que o homem pudesse viver 1000 anos sobre a Terra. Então isso explica por que na época de Adão, na época até os dias de Noé, eles viviam muitos anos sobre a Terra. É por causa disso, haviam condições climáticas para isso. E essas águas que estavam no firmamento foram as águas que desabaram no dilúvio. Nós vamos entender isso, para a gente entender como funciona, o que ocorreu no dilúvio, para nós entendermos o que aconteceu depois do dilúvio. Então a terra de Adão, a terra de Noé, era uma terra diferente da nossa terra de hoje. Naquela época era só uma Pangeia, não tinha continentes, não tinha montanhas, havia sim algumas cachoeiras, alguns rios, algumas nascentes. A Bíblia, inclusive, lá no livro, aqui no livro de Gênesis, fala que havia o rio Tigre, o rio Eufrates, Pison e Gion, né? Haviam esses veios de rios sobre a terra e inclusive passava pelo Jardim do Éden. Então a terra era uma só. Então o que acontece? Quando Noé então começa a pregar, vai haver uma chuva tão forte que vai alagar a terra. As pessoas não acreditaram, porque eles nunca tinham visto aquilo. Nunca tinha chovido. O máximo que eles viam era um orvalho que descia e aguava a terra, as plantações, a terra ficava toda irrigada. Era o máximo que acontecia, era um orvalho. Então foi uma coisa difícil para eles acreditarem. Por isso que a Bíblia faz essa comparação, assim como nos dias de Noé. Porque hoje nós estamos pregando sobre a volta do Messias. Poucos são os que acreditam. Então, assim como naquela época de Noé, Deus mandou Noé construir a arca para que ele possa sobreviver durante o dilúvio. Hoje a arca é Cristo. A arca é o Messias. Então, se você
crê no Messias, você aceita ele como seu salvador de sua alma, você vai ser salvo do Armagedon. A destruição na época foi o dilúvio. A destruição desses dias agora vai ser o Armagedon. São as profecias do Apocalipse. Ok? Então nós já entendemos que naquela época o homem vivia 1000 anos porque tinha condições climáticas para isso. Nós entendemos que a Terra era uma só, que chamava-se Pangeia, né? Só recapitulando. E nessa Pangeia, Deus havia colocado ali o Jardim do Éden. Tá, então Noé começa a pregar. Vai haver o dilúvio, arrependam-se. Vai haver um dilúvio tão grande que vai inundar toda a terra. As pessoas riam dele, né? Vai inundar a terra e eles riam. Daqui a pouco, quando a arca está construída, Deus manda que os animais entrem na arca. Eles entraram sozinhos na arca, viu? Não foi ninguém que foi buscar, não. Deus mandou os animais, um casal de cada espécie. Foi. Dos animais puros, animais limpos, a Bíblia fala que foram 7 casais dessa espécie, dos animais puros, porque também poderiam servir de mantimento. Então eles entraram dentro da arca. E Deus fechou a arca por fora. Então Noé não podia fazer mais nada. A arca já tinha sido fechada por fora. Então, assim que Deus fechou a arca por fora, a Bíblia diz assim, que as comportas do céu se abriram. Ou seja, aquelas águas que estavam na dispensação, ali em cima, no céu, como diz aqui no livro de Gênesis, quando Deus criou, né? E fez Deus expansão, e fez separação entre águas e águas, Gênesis 1 e 7. E estavam debaixo da expansão as águas que estavam sobre a expansão. Essas águas, então, elas rebentam as comportas, elas começam a desaguar sobre a terra. A força da queda das águas foi tão forte que formou as montanhas, rachou as placas tectônicas e separou os continentes. Então hoje nós vemos uma terra diferente da terra de Adão. Não tem mais aquela água da dispensação. No lugar da água da dispensação, formaram-se as nuvens, que Deus formou as nuvens para que a água pudesse baixar e Noé conseguisse pisar em terra firme. E então, pela primeira vez, aparece no céu o arco-íris, que naquela época de Noé, de Adão, não existia arco-íris, porque não tinha a água nas nuvens em forma gasosa, era literalmente em forma líquida, era um mar, um oceano. Então, com a separação dos continentes, as placas tectônicas racharam. Hoje em dia, as placas tectônicas continuam em movimento. Então, por causa delas estarem se chocando com outras placas tectônicas, ela vai subindo e vai formando montanhas também. Então isso nos mostra como foi formada a montanha, né? A água caiu, rachou a placa tectônica, tá? A placa tectônica foi empurrada e formou os montes. E também com a força da água formou os montes. Foi dessas duas maneiras que foi formado então as montanhas. Hoje em dia as placas tectônicas estão se deslocando de uma forma que elas vão se reencontrar lá do outro lado do planeta, né? Elas estão fazendo assim, elas vão se reencontrar. Mas olha só, isso é um estudo, né, que alguns cientistas estão fazendo. Não posso falar para você com 100% de certeza, mas baseado em algo que li sobre isso, que as placas tectônicas vão se reencontrar e vai formar novamente um novo continente, um grande continente. Mas, então nós vemos que com a força das águas formaram-se as montanhas e agora tem algo novo. A Terra é uma terra nova. Não tem mais a água na dispensação, agora tem nuvens no céu, agora tem arco-íris. Então a gente vê que Deus criou algo novo. Com o dilúvio, ele criou algo novo. Mas por que Deus mandou o dilúvio? A Bíblia diz que naquela época de Noé, de Adão, haviam gigantes sobre a terra. E os filhos de Caim haviam multiplicado muito mais do que os filhos de Deus, os filhos de Adão. Né? Então, os filhos de Caim haviam se multiplicado muito mais e havia uma sentença sobre os filhos de Caim. Essa sentença foi porque ele matou Abel. Então, essa sentença que havia sobre os filhos de Caim, a Bíblia fala
que o espírito de Abel clama debaixo do trono de Deus dia e noite por justiça. Dia e noite para nós, né? Porque lá no céu não tem dia e não tem noite. Mas assim, para nós entendermos que ele clama constantemente por justiça. Ele clama a Deus por justiça. Então, o dilúvio foi uma sentença, uma das sentenças de Deus. Hoje em dia, ainda existe a descendência de Caim? Existe. Por quê? Porque Noé era filho de Deus, mas a esposa de Noé, ela era misturada com a descendência de Caim. Então, a união dos dois nasceu Sem, Cã e Jafé. Sem pegou a origem da descendência de Deus, mas ele tinha ainda no seu sangue alguns da descendência de Caim, porque eles foram a mistura de Noé e a esposa de Noé, que era misturada, né? Eles foram a mistura. Então o que Deus fez agora? Ele equilibrou a balança, né? Então hoje em dia, Sem, Cã e Jafé. Cã tinha um pouco mais de Caim, né? Tanto é que ele gerou os cananeus, gerou ali os cananeus, os povos, gerou os egípcios, gerou aqueles povos coração duro que adora ídolos, né? Buscaram outros caminhos, buscaram ídolos. Isso aí já é uma sentença também sobre os filhos de Caim, né? Sobre os filhos de Caim. Porém, com a vinda do Messias, o Messias então ele abre uma dispensação da graça. Ou seja, até quem é descendência de Caim tem a oportunidade de se arrepender. É simplesmente você aceitar o Messias e ele leva então sobre ele esse pecado que te excluiu da presença de Deus. Esse pecado até de você ser um descendente de Caim. Então por isso que o Messias veio, porque havia se misturado os filhos dos homens com os filhos de Deus. Havia se misturado. Então Deus precisa separar isso. Deus precisa separar para que a sentença sobre Caim aconteça, literalmente. Então, ele abre esse período da graça. Tem gente que tem mais de Caim, que são as pessoas que são mais ruins. Aquelas pessoas mais ruins. Tem gente que não aceita de forma nenhuma aceitar Jesus, não aceita Deus, não quer saber de Deus. Essas pessoas têm mais sangue ruim de Caim do que aquelas pessoas que são mais assim humildes, que já aceitam, até com um pouco de resistência, mas aceitam. E quando essas pessoas então aceitam, Deus faz uma nova criatura. Ou seja, ele vai lá na genética, ele vai lá no DNA da pessoa e altera o DNA. Aquela descendência de Caim, ele tira, não existe mais. E eis que agora são chamados filhos de Deus. Entende? Aleluia. Então, por isso nós somos feitos novas criaturas. Deus está dando uma nova oportunidade ao ser humano, ao homem. Ele vai arrancar da terra a descendência de Caim. Ele vai arrancar da terra. Tanto é que Abel clama por justiça até os dias de hoje, debaixo do trono de Deus, clamando por justiça. Então ele vai fazer justiça, ele vai arrancar da terra os descendentes de Caim. Mas Deus, por ele ser justo, ele também deu essa oportunidade para o homem escolher. Quando o homem aceita a Jesus, então o Senhor Jesus ele vai lá, a palavra dele penetra até a divisão da alma e do espírito, até juntas e medulas, e faz a separação. E essa separação ele mexe até no DNA da pessoa. A pessoa é transformada em uma nova criatura. Então, se a pessoa era uma pessoa ruim, ela não é mais uma pessoa ruim depois desse novo nascimento. Ela muda completamente. Toda a descendência de Caim é arrancada da pessoa e ela passa a ser filho de Adão, filho de Deus. Então, por isso que a pessoa tem que aceitar a Jesus. Porque o Senhor Jesus, ele é o segundo Adão que foi mandado a nós. O primeiro Adão foi mandado de forma corruptível, como carne. O segundo Adão foi mandado espiritual. O Senhor Jesus, quando ele veio aqui na terra,
O Espírito Santo, depois que ele morreu, né, pegou o corpo do Senhor Jesus e se transformou num corpo espiritual. Então agora ele é o segundo Adão, ele reviveu, o Espírito Santo o ressuscitou. E ele agora é corpo, alma e espírito, mas é ressurreto, ressuscitado, né? E assim também nós que somos salvos em Cristo Jesus. Somos salvos dessa descendência de Caim, pecaminosa. Hoje em dia, quando você aceita Jesus, essa descendência pecaminosa, você não pertence mais a esse povo. Nós não somos mais deste mundo, nós somos agora do reino dos céus. Então o Senhor Jesus ele vem, ele transforma a pessoa, ele limpa a pessoa, ele perdoa os pecados da pessoa e agora a pessoa é feita nova criatura a nível molecular. A nível molecular, aquela descendência ruim de Caim, Deus arranca do nosso DNA e agora somos chamados filhos de Deus. Filhos de Deus. Então é assim que acontece. E é por isso que você tem que aceitar a Jesus. É por isso, para Deus te livrar dessa maldição da descendência de Caim e você passar a ser chamado filho de Deus. É por isso que você precisa aceitar a Jesus. Mas agora tem uma comparação, né, que eu li aqui no começo, em Lucas 17, 26, né? Faz uma comparação, assim como nos dias de Noé, vai acontecer também na vinda do Filho do Homem. Por quê? Porque Noé pregou por 120 anos às pessoas e as pessoas não creram, porque naquela época não chovia. Hoje em dia estamos pregando que o Senhor Jesus ele vai voltar e muita gente não crê no Senhor Jesus, não crê nele. Então, essas pessoas que não podem crer são as pessoas que não tem como elas vão se salvar. Elas vão ficar aqui para o Armagedon. Infelizmente, o Armagedon vai acontecer. É uma profecia bíblica lá do Apocalipse. E nós vemos que já estamos chegando nesse período. Por quê? Porque a Bíblia faz essa comparação, assim como nos dias de Noé. E o que acontecia nos dias de Noé? A iniquidade imperava. Os homens eram iníquos. Eles faziam injustiça. Injustiça. Deus é justo. A injustiça é algo que se opõe contra a justiça de Deus. Então, a injustiça ela vai sucumbir, ela vai desaparecer e Deus prevalece. Não é assim? Deus, ele é Deus. Então, toda a injustiça é tudo que é contrário a Deus, porque se Deus é justo, a injustiça é contrária a Deus. Por isso que irrita tanto a Deus ao ponto de Deus tomar a decisão de mandar um dilúvio sobre a terra e destruir. Então aqui está falando, né? Como nos dias de Noé, Deus mandou um dilúvio. Só que daí Deus não vai mais destruir a terra com dilúvio. Não vai ser dilúvio. A terra não vai ser destruída mais com dilúvio. Até porque Deus jurou que não iria mais destruir a terra com dilúvio. Então o que vai acontecer? Vai ser com fogo. Está lá no Apocalipse. O Armagedon está falando que as estrelas do céu vão cair. E o que acontece com uma estrela quando ela entra na atmosfera? Pega fogo. Então vão cair bolas de fogo na terra. E a terra vai ser destruída. Depois dessa destruição do Armagedon, a gente vê que vai se formar uma nova terra. Diferente da terra que nós vemos hoje. Assim como nos dias de Noé. A terra daquela época passou a ser uma terra diferente. Nessa época, depois do Armagedon, a nossa terra vai ser diferente. Porque a Bíblia diz lá em Apocalipse que o mar não existirá mais. O sol não dará mais a sua luz. Olha que coisa terrível e tremenda. Mas não vai precisar mais ele dar a sua luz, porque a própria luz do Senhor Jesus é que vai brilhar. A luz do Senhor Jesus é que vai brilhar, e ele brilha 7 vezes mais que o sol, segundo está escrito na Bíblia. Ele brilha 7 vezes mais que o sol. Então, não vai precisar de sol mesmo, né? Ou, talvez essa profecia fala que o sol não dará a sua luz por causa da presença do Senhor Jesus, que vai ofuscar o brilho do sol. Pode ser interpretada assim também, essa profecia.
mas o mar não existirá mais. Isso está profetizado em Apocalipse. Então a gente vê uma terra que vai ser transformada novamente numa nova terra. Uma nova terra que vai ser diferente dessa terra de hoje, inclusive. E nessa época, quem vai morar aqui na terra são só a descendência de Adão. A descendência de Caim será arrancada pela raiz. Então, por isso você deve aceitar Jesus, para você ser transformado numa nova criatura e você poder estar morando nessa nova terra, nesse novo céu e nova terra que vai descer aqui na terra. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, o Messias, ele vai implantar o seu reino na terra por 1000 anos. E depois desses 1000 anos, ele vai entregar o reino a Deus e nós vamos voltar a ser dele. Isso é o que está escrito na Bíblia, na palavra de Deus. Meus amados, que coisa linda é nós começarmos a ler a palavra de Deus e começarmos a entender coisas que estão aqui e que muita gente não entende, né? Muita gente lê isso, não degusta, não medita na palavra de Deus e isso passa batido. Esses detalhes passam batidos, né? O Senhor Jesus vai voltar e você precisa aceitá-lo. Se você não é obrigado a aceitá-lo, como nos dias de Noé, né? Noé não pegou ninguém forçado e jogou dentro da arca. Até porque isso seria sequestro, né? Seria um crime. Noé era um homem justo, ele não ia cometer uns crimes assim, né? Mas nós temos que entender que essa comparação, assim como nos dias de Noé, está falando muita coisa para nós. Nós vemos aqui que nos dias de Noé, eles comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamentos. Eles estavam numa rotina e estavam desapercebidos dos sinais que estavam acontecendo. Mesma coisa acontece hoje. As pessoas estão numa rotina e estão desapercebidos dos sinais que estão acontecendo. Então, os sinais da volta de Cristo estão aí. A iniquidade é um sinal, guerras é um sinal, por toda a terra, todo o planeta, em todo lugar tem uma guerra, ou uma guerra civil, ou uma guerra de um país contra outro país, ou algum tipo de guerra tem. Até que no Brasil temos a guerra, quando a polícia invade lá o morro, lá tem aquela guerra dos traficantes contra os policiais, né? Tem essa guerra do PT contra os Bolsonaro. Então nós vemos que guerras e rumores de guerras, terremotos por toda parte. Naquela época existiam terremotos, porque desde quando o dilúvio aconteceu, as placas tectônicas foram abaladas. Então elas dão esses tremores, né? Mas naquela época, na escala Richter, era um terremoto por ano. Agora, hoje em dia, em alguma parte do planeta vai estar tremendo, vai estar tendo um terremoto e eles não colocam isso na mídia, mas em algum lugar está tendo terremoto. E por dia, movimentos sísmicos por causa da movimentação das placas tectônicas. Então a gente vê um aumento vertiginoso, um aumento sem controle dos terremotos. E é isso que está escrito na profecia. Quando ouvires falar de terremotos, então está falando disso, esse aumento vertiginoso dos terremotos. Quando ouvires falar de guerras, olha como aumentou as guerras. Israel está em guerra. Esse é o maior sinal da vinda, da volta do Messias. Porque lá em Zacarias, capítulo 12, 13 e 14, nos mostra um cenário onde acontece a volta de Cristo em meio a uma guerra a Israel. Outra coisa também bem importante que eu devo mencionar aqui para vocês é que Jesus Cristo ele está mencionado na Bíblia de Gênesis a Apocalipse. De Gênesis a Apocalipse você encontra Jesus na Bíblia. E geralmente nós podemos também afirmar que ele está ligado às festas judaicas. A próxima festa, não tem uma profecia que fala assim? Quando ao soar o som da última trombeta. O que é o som da última trombeta? Lá em Israel tem a festa das trombetas, na lua nova. Essa lua nova, essa festa das trombetas na lua nova, é quando todos os planetas estão alinhados. Quando fala
E vi uma virgem, olhei para o céu e vi uma mulher, estava vestida do sol e os seus pés sobre a lua. Se você colocar dentro de um aplicativo de astronomia, esse cenário da mulher vestida do sol, a mulher vestida do sol é a constelação de Virgens. E quando ela fica vestida do sol e com a lua a seus pés, é porque os planetas estão alinhados. Então isso a gente vê que vai acontecer durante a festa das trombetas. Então tem tudo a ver essa ligação de Jesus com as festas judaicas. Então a volta de Cristo pode ser nessa festa das trombetas. Ninguém sabe. Ninguém pode garantir 100% que sim e nem 100% que não. A única coisa que nós podemos ter certeza é que os sinais estão acontecendo. E esses sinais é para nos mostrar. Por quê? Porque ele virá como ladrão. Mas não para nós que estamos vendo os sinais. Porque ele virá como ladrão para aqueles que estão desapercebidos. Não é assim? O ladrão ele entra na casa das pessoas quando as pessoas estão desapercebidas. Mas se você está atento aos sinais, você não está desapercebido, você está em alerta. Você está orando, jejuando, você sabe que Jesus vai voltar por causa dos sinais, as profecias bíblicas estão se cumprindo. Então, como você está de olho nos sinais, você está vendo guerras, rumores de guerras, pragas, todas as profecias se cumprindo. Inclusive, essa profecia que fala de Zacarias, leia para você ver, capítulo 12, capítulo 13 e capítulo 14. Esses 3 capítulos falam do cenário da volta de Cristo, onde o soar da última trombeta vai estar ali Israel em guerra, as nações atacando Israel, e é quando o Messias vem nas nuvens, porque o povo começa a clamar. Nessa hora Israel se converte ao Senhor Jesus. Eles vão se converter, vai acabar a alimentação, vai acabar a munição, vai acabar tudo. Eles vão falar, vamos morrer, e agora? Aí eles vão lembrar daquele Messias que já veio e foi rejeitado. E é assim que está escrito nas profecias de Zacarias 12, 13 e 14. E a Bíblia diz que então eles vão olhar para o céu, lá em Zacarias fala sobre isso, e eles vão ver nas nuvens aquele que foi transpassado. Então, quem é que vai estar ali? O Messias, o Senhor Jesus, a palavra de Deus, a luz que Deus criou lá em Gênesis, quando ele disse, haja luz, o princípio da criação. Ele criou o Messias, ele criou a palavra, ele criou a luz. Meus amados, e olha que coisa tão linda que é. Nós conhecemos o Messias. Através do Messias nós conhecemos o Espírito Santo. E que lindo que é o Espírito Santo! Que lindo que é! Veja bem o poder que tem o Espírito Santo. O Pai é o Todo-Poderoso, ele tem todo o poder. O Senhor Jesus, ele se fez um com o Pai. Ele disse, agora todo o poder é me dado nos céus e na terra. E o Espírito Santo é que fez a obra, toda a manifestação da obra de Deus na terra. Foi o Espírito Santo que fez. Ele fez toda a obra. Ele ressuscitou a Jesus. Ele pegou o Senhor Jesus, que é a palavra, a luz dos homens, conforme está lá em João capítulo 1, versículo 1, transformou numa semente. Olha só, e colocou no ventre de uma virgem. Olha o poder que o Espírito Santo exerce. Ele transformou o Senhor Jesus numa semente, colocou no ventre de uma virgem e ali então fecundou e gerou. O Senhor Jesus tem um corpo agora, gerou um corpo para ele. Depois, quando ele morreu, a Bíblia diz lá em Romanos que o Espírito Santo foi lá e o transformou novamente. Agora aquele corpo que era carne, que era filho de Maria, filho dos homens, filho de mulher. Então agora ele é transformado e é transformado num corpo espiritual. Esse corpo espiritual é uma amostra de como vai ser o nosso corpo quando nós também formos transformados e formos arrebatados. Nós também vamos ter um corpo transformado,
A Bíblia fala que os que estiverem mortos serão transformados num corpo e revestidos da incorruptibilidade e vão subir. E os que estiverem vivos serão transformados e revestidos da imortalidade e vão ser arrebatados. Então é assim que está escrito, é assim que vai ser a nossa transformação. E nós estamos pregando hoje para as pessoas, o Senhor Jesus vai voltar, o arrebatamento vai acontecer e as pessoas não estão crendo. Por quê? Porque é assim como aconteceu nos dias de Noé, está acontecendo hoje. Mas só depois, quando começar a destruição, quando começar as estrelas cair, quando começar o Messias voltou, aí as pessoas vão querer crer, mas aí já é tarde, porque o Messias já voltou. Então você tem que crer antes para você ser transformado também. Você não pode esperar para crer na última hora, porque não vai ser transformado dessa forma. Então você precisa crer, você precisa se arrepender dos seus pecados, aceitar Jesus para que você seja salvo com Ele. Salvo do quê? Dessa geração corrompida, da descendência de Caim. Então Deus vai fazer um Adão novo de você. Ele vai transformar, ele vai mexer na sua genética, vai fazer uma nova criatura. Ele vai te transformar em filho de Deus. E aí sim, você vai ser filho de Deus verdadeiramente. Ok, irmãos? Assim como nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Aqui nesse mesmo versículo 28, aqui, também fala de uma comparação com Ló. Essa comparação aqui com Ló está falando que assim que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre e Sodoma foi destruída. Sodoma e Gomorra foram destruídas. Assim também, quando esse povo sair daqui da terra e for arrebatado, esses dois exércitos, os que morreram em Cristo e os que estiverem vivos, que serão transformados, nessa época Israel vai se converter também, vai se unir a esse exército dos que estão vivos e vão ser arrebatados. Eles vão ser, de fato, a noiva de Cristo, só depois que isso acontecer. Então, depois que isso acontecer, esses dois exércitos saírem da terra, é como aqui aconteceu no livro dos dias de Ló. Vai chover fogo e enxofre. É o Armagedon. Lucas 17 e 29. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. É o Armagedon. Isso aqui está apontando também para o Armagedon. Quando esse povo for arrebatado, quando sair da terra, o Espírito Santo que vai levar esse povo até Deus, vai chover fogo e enxofre, vai chover, as estrelas do céu vão cair, os meteoros vão cair, e aí vai acontecer que essa terra vai passar por uma mutação para ela ser transformada, para que seja implantado o reino messiânico durante 1000 anos na terra. Entendeu? Vamos fazer uma oração então. Se você quer aceitar ao Senhor Jesus, aceite-o agora. Eu vou orar por você e você repete essas palavras que eu vou estar falando para você, para que o Senhor Jesus venha sobre você e te perdoa. Amém? Diga assim: Senhor Jesus, toda a minha vida é tua. Hoje, mais uma vez, estou diante da tua palavra. E eu aprendo quem é o Senhor na minha vida. E eu tomo a minha decisão agora. Eu quero aceitar-te, Senhor, como único e suficiente Salvador da minha vida. Diz assim, Senhor Jesus, não creio em mais nada, eu só creio em ti. Eu creio que com o Senhor vai acontecer o sobrenatural. E o amado Espírito Santo vai vir fazer morada em meu coração. Por favor, Senhor, me ajuda. E cada vez mais eu possa ser obediente aos teus decretos e ao teu caminho. Ó Senhor, eu peço também, Senhor Jesus, que tu me dê o dom da fé e o dom da salvação. Que eu possa atingir maturidade espiritual, que eu possa crescer na graça e no conhecimento. Oh, Paizinho querido, Papai que está no céu, obrigado, meu Senhor, por nunca desistir de mim,
por ter me amado, mesmo sendo eu um pecador. Tu me enviaste teu Filho para ele morrer na cruz e para nos salvar. Obrigado, Pai. Obrigado por esse amor tão grande por nós. Obrigado, Senhor Jesus, por ter nos amado também de forma tão grande que a si mesmo se entregou por nós, para que hoje pudéssemos ter vida, para que hoje pudéssemos estar na tua presença e tu fazer de nós uma nova criatura, mudando a nível molecular, até nosso DNA tu mudas. Pai, obrigado por tudo. Ó Espírito Santo, fique morando em meu coração. Obrigado por tudo, Espírito Santo. Eu me entrego a Ti, nas Tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu peço também, Pai, escreva o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados, você acabou de aceitar ao Senhor Jesus e nessa hora o Senhor Jesus já está fazendo essa grande obra de transformação na sua vida e agora você é chamado filho de Deus e não mais descendência pecaminosa de Caim. Agora você é filho de Deus. Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus e seja bem-vindo a essa família tão grande que vai morar no céu. Seja bem-vindo a essa família que vai morar no céu. Em nome de Jesus. Amém e amém.